turminha! Vocês já viram esse tipo de desenho? É um exemplo de arte na pré-história. Nessa época, os homens faziam desenhos com o que eles tinham à mão, com vários materiais como terra, como carvão. Qualquer coisa que eles descobrissem que pintasse, eles estavam utilizando para fazer os seus desenhos e os seus registros. Alguns materiais eram melhores para pintar do que outros. Então, esses materiais foram conservados e os desenhos chegaram até os nossos dias. Esses desenhos achados geralmente em cavernas fazem com que a gente saiba como é que era a vida lá no comecinho da história da humanidade. Ou melhor, na pré-história. Nessa época ainda não havia a escrita. Então os desenhos, as esculturas, os objetos encontrados nos dão pistas de como as pessoas eram, o que elas faziam e as coisas que elas gostavam ou que elas precisavam fazer. Por exemplo, quando as pessoas precisavam sair para uma caçada, elas costumavam desenhar lá na parede das suas moradias a caça, como se já tivesse sido caçada. Isso costumava proporcionar aos caçadores muita energia e a certeza de que aquela caçada seria bem sucedida. Acho que podemos chamar a isso de fé. A maneira que eles encontraram de acreditar, mesmo antes de ter acontecido. Mesmo naquela época, as pessoas já gostavam de contar as suas histórias, e para isso faziam os registros das coisas que viam ao seu redor através de desenhos. Os animais, de terra, de céu e também da água. Os homens gostavam também de registrar a sua passagem por esse nosso mundo, e para isso utilizavam a própria mão e faziam esse tipo de carimbo na parede das cavernas. É como se dissessem: olha, eu estive aqui, veja só, vou deixar o registro da minha mão aqui gravado. Hoje iremos utilizar como matéria para nossa pintura terra. Eu consegui 5 cores de terra, todas elas aqui do meu quintal. Peguei de lugares diferentes e consegui cores diferentes. Se você conseguir, como eu, tantas cores diferentes, legal. Mas se você não conseguir, não tem problema. Veja as cores de terra que você conseguir. Ou faça o primeiro trabalho e depois repita o processo, quando você tiver outras cores de terra bem legais. O primeiro passo é bem importante. Forrar com plástico o lugar onde você vai trabalhar. Esse trabalho faz um pouquinho de sujeira. Para garantir que a sua terra não tenha nenhuma pedrinha e nenhuma minhoquinha morando nela, é legal dar uma peneirada. Se a terra estiver bem sequinha, é bem legal também, porque aí fica um pozinho. Se você tiver com a terra úmida, sem chances de passar pela peneira. Impossível, ela fica toda grudadinha. Precisa então esperar uns dias até ela secar, ou colocar em algum lugar e pôr no forno, que aí seca mais rápido a terra. Essa é a parte que não vou utilizar da terra, pois é a parte que ficou dentro da peneirinha. Fui colocando tudo num potinho para devolver lá para o meu quintal. Olha só que interessante, todas as cores que consegui. A terra que estava no copinho, eu coloquei na minha peneirinha e nesse potinho de plástico fui colocando a parte que estava peneirada. Então precisei de 2 potinhos de plástico, um para colocar a terra que eu ia devolver no copinho para fazer a tinta e outro para colocar aquilo que eu não vou usar mais. Para cada parte de terra vai meia parte de cola e meia parte de água. Eu usei como referência essa colher de sopa aí. Então, 1 colher de sopa de terra foi meia colher, essa mesma colher eu coloquei meia de água e meia de cola e misturei.
Para cada cor de tinta de terra, utilizei um pincel e com ele que fiz a misturança. Veja lá, essa primeira cor eu fui misturando lentamente com o pincel e vendo a consistência da tinta. Se ficar muito duro e difícil de mexer, tem que acrescentar umas gotinhas a mais de água. Veja aí como ficaram as minhas 5 cores de tinta de terra já preparadas. Todas elas têm um pouquinho de diferença. Se você não conseguir tantas cores assim, não tem problema, faça com as cores que você conseguir. Eu fiquei tão contente e satisfeita de ter conseguido essas 5 cores. Na verdade, eu consegui mais uma depois que eu fui lá mexer lá nas minhas plantas e vi uma bem avermelhada. E aí eu peguei um papel branco para poder fazer o teste das cores. Acabei obtendo 6 cores de tinta. Veja só como ficou o meu teste de cores. Eu optei por fazer isso porque no papel com fundo branco a gente consegue observar melhor os nuances das cores. Mas para fazer o meu trabalho de arte rupestre, vou usar um pedaço de papel craft, que é esse meio pardo assim de embrulho. Você pode fazer direto no caderno de arte, ou numa folha de sulfite, ou no craft se você tiver. A atividade é bem simples, você vai pincelar as cores que você tiver obtido de terra e carimbar no papel. Depois que estiver bem sequinho, você vai amassar e desamassar para parecer uma pintura rupestre e vai ficar assim. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula que preparei com muito carinho para você. Um beijão e até a próxima!